Louvado seja Deus, glória a Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amada igreja. Queremos, mais uma vez nesta manhã, ser um canal de bênção na mão de Deus para a sua vida, que este ensino da palavra de Deus possa produzir no seu coração, na sua mente, crescimento espiritual necessário para que você possa alcançar aquilo que Deus deseja na sua vida. Antes de mais nada, dê o seu like, mande para os seus amigos, irmãos, parentes, para que também assistam essa escola bíblica dominical, esse ensino poderoso da palavra de Deus. Nós mais uma vez queremos dar continuidade a este assunto chamado orientação, e nós vamos encerrar este assunto nesta segunda aula. E que eu espero, irmãos, espero mesmo, que você esteja se esforçando a estudar, a aprender o que Deus deseja, o que estamos passando para os irmãos à luz da palavra de Deus. Se você quer ser discípulo de Jesus, se você é alguém que quer realmente buscar viver a vontade de Deus, se você é alguém que quer buscar viver a vontade de Deus na sua vida, você precisa conhecer a palavra, estudar a palavra e aprender com ela. E é para isso que estamos aqui nos esforçando, indo dormir até tarde, acordando cedo, preparando slides, preparando textos, tudo para que você seja ensinado à luz da palavra do Senhor, para que você possa crescer na graça e crescer no conhecimento de Cristo Jesus. E por fim, como nós estamos dando continuidade, que você se torne um discípulo de Jesus verdadeiramente. Então, na semana passada nós tínhamos terminado ali sobre os conceitos de discipulado, que o discipulado é a ferramenta, essencial, fundamental, para que possamos aqui, nesta terra, buscar conhecer a vontade de Deus, saber e conhecer a vontade de Deus. Eu falei sobre orientação. Orientação é exatamente isso, é buscarmos discernir qual é a vontade de Deus para nós, para nossas vidas como indivíduos, como igreja individual e como igreja coletiva, igreja corpo de Cristo. Porque nós, como indivíduos, como igreja individual, jamais estaremos fora do contexto de fazermos parte de uma igreja coletiva, igreja corpo de Cristo. Não existe evangelho sem o entendimento desta igreja coletiva, congregação. Nós precisamos ser bênção um na vida dos outros, precisamos nos tornar discípulos, aprendermos a ser discípulos para discipularmos outros em Cristo Jesus. Bom, falamos sobre alguns conceitos de discipulado. Dentre tantos que falamos, você precisa aprender e ensinar as pessoas a seguirem e obedecerem Jesus Cristo. E este é o mais importante de todos os conceitos. E discipular é muito mais do que apenas falar, é você ser exemplo, ser referência, ser imitador de Jesus, ser uma referência no Evangelho de Cristo Jesus, ser discípulo de Jesus. Jamais você pode discipular alguém a ser discípulo de Jesus se você não é um discípulo de Jesus. Se você não tem as características de Jesus Cristo que precisam ser ensinadas a outros. Tá bom? Então vamos dar continuidade. Nosso slide agora. Pode passar o slide para nós? Vida com Deus. E eu falei na semana passada, terminei com esta frase. O discipulado é o processo natural na caminhada do crente, para aqueles que querem ter vida com Deus. Processo natural na nossa caminhada, como crentes, como discípulos de Jesus, para aqueles que querem ter vida com Deus. Eu quero ter vida com Deus? Então preciso aprender a ser discípulo de Jesus, para que eu possa buscar conhecer a vontade de Deus na minha vida, a orientação que Deus tem para mim, e para a igreja que eu faço parte. Então, vamos lá. Richard Foster, o papa aí das disciplinas espirituais, vai dizer assim nos seus livros: a vontade do Pai somada à unidade dos filhos equivale à autoridade.
A vontade do Pai, somada à unidade dos filhos, equivale à autoridade. Ou seja, a disciplina de orientação é você buscar discernir a vontade de Deus para a sua vida. Mas a sua vida, ela jamais estará fora do contexto de uma igreja coletiva, porque você é membro de um corpo, você precisa ser membro de um corpo. Então a vontade do Pai, aliada, somada à unidade dos filhos, resultado é autoridade espiritual, autoridade com Deus. Tá? Passa para mim, por favor. E ele fala isso principalmente para aqueles que desvalorizam ou não valorizam a igreja coletiva. Não há vida com Deus sem fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja coletiva. Então, vou ser bem claro para você, não há vida com Deus, não há vida com Deus sem que façamos parte de uma igreja coletiva, a igreja corpo de Cristo. Para ter vida com Deus, você precisa buscar a orientação, discernir a vontade de Deus. E a vontade de Deus está ligada diretamente à igreja coletiva. Ser bênção na vida dos outros irmãos, congregarmos juntos, edificarmos uns aos outros em amor, servirmos uns aos outros em amor, exortando uns aos outros em amor, ensinando-os a se tornarem discípulos de Jesus, edificando uns aos outros. A uns Deus chama para apóstolo, outro para profeta, outro pastor, um tem salmo, outro tem doutrina, mas tudo se faça para a edificação do corpo de Cristo. Não existe vida com Deus sem o conceito, sem viver a doutrina bíblica de igreja coletiva, igreja corpo de Cristo. Pode passar, por favor. Alguns equivocadamente e completamente fora do conceito bíblico, acham que podem construir uma vida com Deus fora do ambiente espiritual, um ambiente espiritual produzido na congregação dos justos, achando que seu relacionamento com Deus independe de estarem congregando ou não. Engano, mentira, antibíblico, completamente fora dos padrões e contextos da palavra de Deus. Não há vida com Deus sem o contexto de corpo de Cristo. Não há de maneira alguma a condição de você construir uma vida com Deus fora deste ambiente espiritual que é produzido quando os santos de Deus se reúnem em nome de Jesus. Porque para um Deus deu salmos, para outro Deus deu palavra de sabedoria, a outro Deus deu doutrina, enfim, Deus nos chama cada um e nos unge cada um com uma unção diferente, para que estas unções, estes chamados se unam e cada um de nós sejamos ali, né, a parte que falta na vida do outro, a parte que vai completar a vida do outro. Cada um de nós que fomos chamados por Deus e que temos a unção de Deus, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem palavra de sabedoria, outro tem ciência, enfim, cada um vai se fazer e se tornar bênção na vida do outro. Cada um vai mostrar ao outro como ser, né, o discípulo de Jesus, a imitá-lo em Cristo Jesus, a crescer na graça, a crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Não há como ter vida com Deus, construir um relacionamento com Deus poderoso. Não há ter como construir uma vida espiritual plena com Deus sem fazermos parte de uma igreja coletiva, sem vivermos neste ambiente espiritual onde a igreja de Cristo coletiva, onde os santos de Deus se reúnem. Não há como. Então, desigrejados, poxa, amado, está só se perdendo. Nesse teu conceito antibíblico, está só se perdendo. Está só se esvaziando. Porque um completa o outro. Um estende a mão para o outro. Isso é o contexto de corpo. Nosso amado Jerônimo pregou uma palavra sobre isso. Depois eu também trouxe um pouco sobre isso na palavra seguinte. Isso é importantíssimo. É vital. Então você que é desigrejado e não valoriza estar na congregação dos justos, pena para você.
porque você não está vivendo as experiências que a igreja coletiva vive, neste ambiente espiritual que é produzido quando os santos de Deus se reúnem. Essa atmosfera poderosa de um culto, onde aqueles que têm unção para adorar, adoram, aqueles que têm unção para pregar, pregam, aqueles que têm unção para orar, oram. Isso é maravilhoso e tem sido poderosíssimo. Vidas têm sido salvas, pessoas estão se rendendo aos pés de Cristo Jesus, pessoas são curadas no ambiente onde os santos se reúnem, libertação, o demônio bate em retirada, as pessoas são libertas verdadeiramente, porque neste ambiente espiritual, nessa atmosfera espiritual que os santos de Deus vivem em nome de Jesus, coisas maravilhosas acontecem e têm acontecido para a glória do nome do Senhor. Nós louvamos a Deus, porque jamais deixaremos de viver essa atmosfera, né? Este ambiente espiritual poderoso, que é produzido na comunhão dos santos, na congregação dos justos. Isso é poderosíssimo, a igreja apostólica nos ensinou isso, porque eles todos os dias estavam reunidos, unidos no templo de Salomão, adorando, salmodiando ao Senhor, ouvindo e pregando a palavra de Deus, e Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. Deus trazia para a igreja aqueles que tinham que ser salvos, aqueles que Deus queria transformar, libertar, tornar discípulo de Jesus. Não há como você ser discípulo de Jesus sozinho, isolado. Você tem que aprender com outros que têm a capacitação de Deus, que são maduros, que têm a experiência vivida com Deus, que têm o conhecimento da palavra do Senhor. Não há como o evangelho, viver o evangelho de Deus, amados, fora, isolado, não tem como. Nós temos que fazer parte de uma congregação. Então isso é fundamental para nós. Pena para aqueles que ainda insistem, porque os três na minha caminhada que eu vi pregar, né, a favor dos desigrejados, né, hoje estão totalmente fora do contexto bíblico, fora dos padrões do evangelho, totalmente fora de um exemplo de discípulo de Jesus. Na verdade estão no mundo, estão completamente, né, vivendo no pecado, não praticam a palavra, não praticam, né, nada que a palavra ensina. Então, meu amado, infelizmente, tudo que é fora da palavra, que as pessoas praticam, que é fora da palavra, vai produzir morte. Passa para mim o próximo, por favor. Vida com Deus, fomos chamados para vivermos em unidade, onde a igreja é um corpo e a cabeça é Cristo. O Efésios 4, nós falamos sobre, vou botar mais texto sobre isso. Fomos chamados para vivermos uma unidade, ou em unidade. Um corpo só, um só espírito, um só batismo, uma só fé. Onde a igreja é um corpo e a cabeça é Cristo. As mensagens doutrinárias para a igreja de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo foi o maior precursor, o maior doutrinador da igreja, e ele vai nos ensinar em vários textos sobre o conceito de igreja, corpo de Cristo. O texto base para esse estudo, que é Efésios 4, verso 15 e 16, cresçamos em seguir a verdade em amor, e cresçamos em tudo naquele que é Cristo, porque ele é a cabeça, e nós somos o seu corpo, as juntas, unidas, ligadas, né, para produzir o aumento e o crescimento desse corpo. Passa para mim o próximo. Como ser um com ele sem a igreja? Responde aí para você mesmo. Como ser um com ele sem a igreja coletiva? Impossível. Mais um. Aos textos eu botei para vocês, só para ratificar, ficar bem vivo no teu coração e na tua mente. 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Não há como você ter crescimento espiritual, vida com Deus, buscar viver a vontade de Deus para você, discernir e viver a vontade de Deus para você. Não há como ter, né, verdadeiramente experiências com Deus se você não faz parte de um corpo, se você não é membro deste corpo. Passa mais um, por favor. Mais um texto aí, ó. Efésios 4, 15, 16 é o texto base. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 5 também vai dizer sobre o corpo de Cristo, e outros textos mais sobre o corpo de Cristo, entendeu? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Só há crescimento, amado.
Só há uma construção de uma vida com Deus quando tem esta relação dos membros do corpo de Cristo. E para isso precisamos entender que cada irmão nosso é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Até muitas vezes o erro do irmão, a falha do irmão, é para o nosso crescimento espiritual. Ligados pelo auxílio de todas as juntas, é um ajudando o outro, é um encorajando o outro, é um sendo suporte para o outro, é um estendendo a mão para o outro, para seguirmos juntos naquilo que Deus deseja e o nome do Senhor ser glorificado e a igreja sendo edificada. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É fundamental, aqui está uma outra orientação de Deus, uma outra vontade de Deus, ser discípulo, mas também fazer o corpo de Cristo ser edificado, crescer, né? Segundo a justa operação de cada parte sou eu, é você, cada indivíduo, cada crente, cada igreja individual, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, sempre em amor. Alguém pecou, alguém errou, nós temos que ser bênção na vida daquele que pecou, que errou, para levantá-lo, como Gálatas 6:1 nos fala, porque os espirituais, né, aqueles que são espirituais, alguém for surpreendido em algum pecado, aquele que é espiritual vai ajudar a este a se levantar, então, a ser restaurado. Então é isso aí, o aumento do corpo se faz com o auxílio de todas as juntas, na operação de cada parte, cada um tem unção de Deus, uma unção específica. Então, nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Alguém caiu, alguém pecou, nós vamos lá, estender a mão para levantar aquele que caiu. É sempre em amor, sempre em amor, sempre em amor, nunca para julgar, condenar. E nós trouxemos algumas palavras sobre isso. A igreja já foi devidamente instruída, ensinada na palavra sobre o desejo, sobre a orientação, sobre a vontade de Deus para nós neste assunto. Atos 15:28 vai dizer assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa linda. Nós vamos ver o exemplo da igreja apostólica, que eles sempre buscavam discernir a vontade de Deus, buscavam a orientação de Deus na coletividade. Parecer bem ao Espírito Santo e a nós. Quando Judas, né, morreu, eles teriam que substituir Judas. E Matias foi substituído, foi colocado no lugar de Judas. Mas a eleição de Matias se deu com a comunidade, se deu na congregação, se deu entre os irmãos. Provérbios vai dizer para nós que o povo fracassa, né, quando não há ali a manifestação da vontade de Deus. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Então nós precisamos discernir a vontade de Deus. E esse buscar discernir a vontade de Deus está ligado à igreja coletiva. E aqui eu faço um adendo, amados, uma ressalva, uma orientação no Espírito, à luz da palavra. Se você quer tomar alguma decisão, e esta decisão, é claro, ela está alinhada com a palavra de Deus, busque pessoas espirituais, busque pessoas que são referência no Evangelho, pessoas que você sabe que são testemunhos de verdade, né, da palavra, que são referência, que são exemplos de fé, exemplos de discípulo de Jesus. Você sabe que naquela pessoa, ela tem conhecimento da palavra, ela manifesta amor, ela é uma pessoa vivida e tem experiências com Deus. Busque. Quer tomar uma decisão? Busque primeiro alguém, conselhos, de pessoas que realmente vão te ajudar no Espírito a falar daquilo que vem de Deus, para que te orientem, para que você seja orientado a não sair, não se desviar daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Nós não podemos jamais tomar qualquer decisão sem ser motivados pelo Espírito e sem buscarmos realmente a orientação, conhecer a vontade de Deus. É isso a vontade de Deus para mim? Deus está nisso de verdade? Você tem que se assegurar, tem que ser garantido no Espírito que Deus está contigo nessa decisão. Porque toda decisão que nós formos tomar, que não for motivada pelo Espírito, que não for amparada pela palavra, vai nos trazer prejuízos. E nós não sabemos as consequências desses prejuízos.
podem ser prejuízos muito grandes, irreversíveis. Então busquem conselhos com pessoas espirituais, com aqueles que são referência no Evangelho para você, seus líderes. Então eles buscaram um substituto para Judas, buscaram na comunidade, oraram ao Senhor, com os sábios, com os anciãos, com as pessoas maduras, espirituais, com conhecimento. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, lá em Atos 15. Então, primeiro, pareceu bem ao Espírito Santo. O que eles iam fazer, a direção que eles tomaram na evangelização, né, no caso era evangelização, pareceu bem ao Espírito Santo. Opa, essa é a vontade de Deus. E também pareceu bem a nós. Vai nos trazer edificação, isso vai acrescentar a nossa vida. Então, discernir a vontade de Deus, viva aquilo que Deus deseja na sua congregação. Agora, é claro, amado, você precisa estar plantado no local que tem a mesma identidade, a mesma visão do Evangelho que você. Eu cansei de ver na minha caminhada pessoas que viviam os dons espirituais e querer estar numa igreja que não vive os dons espirituais. E eu falar para essa pessoa, você vai morrer espiritualmente ou você vai ser deslocado daquele corpo, porque você vai ser um corpo estranho naquela igreja, naquele corpo de Cristo, porque não tem essa identidade. É assim que acontece no nosso corpo. Se você botar um corpo estranho no seu corpo, o teu corpo vai se encarregar de expelir ele, né? Vai dar inflamação, porque aquilo não faz parte daquele corpo. Então, o que você vive e crê não faz parte daquilo que aquele corpo vive e crê. Do exemplo do dom espiritual, acho que é o mais claro para nós, né? Mas tem tantas outras coisas. Visão de evangelho, visão de graça, salvação. Igrejas que vivem na velha aliança, ou que suas doutrinas estão fundamentadas na velha aliança. Igrejas que oram ainda para entrar na presença de Deus. E no período da graça é bem claro para nós que a presença de Deus entrou em nós. Não fazemos nenhuma oração para que entremos na presença de Deus, porque ela entrou em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, se você diverge do Evangelho onde você congrega, você não tem que estar fazendo parte daquele corpo. Entendeu? Então, é preciso discernir isso, acima de tudo. Pode passar para nós? Quando faltar 10 minutos, me avisa, tá? Por favor, não esquece não. Como a disciplina de orientação aparece na Bíblia? Como é que essa disciplina de orientação ela aparece na Bíblia? A vontade de Deus é revelada através da sua palavra, onde em todos os 66 livros, observamos orientações coletivas, bem como o exercício do discipulado, alinhado ao desenvolvimento espiritual de vários personagens. Eu vou repetir para que fique bem claro. A vontade de Deus, ela é revelada através da palavra de Deus, onde em todos os 66 livros de Gênesis e Apocalipse, observamos orientações coletivas, dadas à igreja como corpo, a igreja coletiva, bem como o exercício do discipulado, alinhado ao desenvolvimento espiritual de vários personagens. Então, a orientação coletiva, ela vai estar sempre alinhada com o crescimento ou o discipulado de cada indivíduo que faz parte daquela coletividade. Então, na Bíblia nós vamos ver isso em vários personagens. Pode passar para mim, por favor? No Antigo Testamento, pode passar. O texto em Êxodo 19:6, vai falar assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus manifestando sua vontade para o seu povo, para a coletividade. Mas para que isso fosse verdade, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Passa o próximo para mim. Mais um clique, por favor. Em meio a esta demonstração da vontade de Deus para o povo, os hebreus precisavam ser ensinados e discipulados. Discipular, ou ser discipulado, é um a um. Deus mostrou a sua vontade para a coletividade, para o povo como um todo. Ser reinos, né? Ser nação santa, ser reino de sacerdotes. Mas para que isso se tornasse verdade na vida deles, cada hebreu, cada um deles, precisava ser discipulado, ensinado e discipulado. Está claro isso? E eu vou repetir: ensinado e discipulado para nós a sermos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus.
para que alcancemos a vontade de Deus para a nossa congregação, para aquilo que Deus tem como orientação para a igreja que fazemos parte, igreja coletiva, precisamos ser ensinados e discipulados, cada um de nós, à luz da palavra, a fazermos valer a vontade de Deus para a comunidade que fazemos parte. Mas esta vontade, claro, irmãos, fique bem claro, tem que ser vontade de Deus, e para ser vontade de Deus tem que estar alinhada com a palavra do Senhor. Para que aquilo seja vontade de Deus, tem que ser alinhado com a palavra de Deus. Tá bom? Está falhando, mas vamos lá. Pode passar o próximo, por favor? Discipulados no Antigo Testamento ainda, para como exemplo, olha só, alguns exemplos no Velho Testamento de discipulados. Moisés e Josué. Está lá em Josué 1, passa mais um. Mais um exemplo. Elias e Eliseu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 20 e 21. Mais um. Vai estar lá Daniel e seus 3 amigos. Olha só que interessante. Moisés e Josué. Moisés, no Velho Testamento, Deus escolhia um para ser profeta, para ser rei ou sacerdote. E Deus se manifestava a estes, que era o profeta, ao rei ou ao sacerdote, no Velho Testamento. Então Deus escolhia um para estar à frente, no Velho Testamento. E este um que Deus ungia, capacitava, fosse rei, sacerdote ou profeta, Deus falava, manifestava sua vontade para o povo, para este líder, né? Para esta pessoa que Deus chamava. Então, Moisés foi alguém que Deus chamou para cumprir a vontade dele, do Senhor, na vida do seu povo. O povo estava escravizado no Egito. Deus escolhe Moisés, lá em Êxodo 3, na sarça ardente, Deus fala com ele, chamando ele para que o povo de Israel fosse liberto da escravidão de Faraó. E a partir dali, Josué começou a caminhar entre o povo, vendo e crescendo, vendo Moisés sendo um instrumento na mão de Deus. Moisés manifestando o poder de Deus, né? Ele viu, né? O povo viu, como Josué viu, o mar vermelho se abrir, viu os milagres acontecendo pelas mãos de Moisés. Deus operava através de Moisés, Deus falava através da vida de Moisés. Então Josué foi observando. Diz a palavra que Josué estava sempre ao lado da tenda de Moisés. E não era Deus que mandava, não, nem Moisés falava ou pedia, ele fazia isso, ele estava sempre ali. Ele via a Shekinah de Deus, a nuvem da glória de Deus, descendo sobre a tenda quando Moisés ia orar, né? Então, era alguém que observava o tempo todo Moisés. Ele aprendia com o testemunho de Moisés, ele aprendia com os exemplos de Moisés, o tempo todo. Aí Deus vai chamar, depois da morte de Moisés, Deus chama quem? Josué, para ser o substituto de Moisés. Então, entenda que Moisés discipulou, ensinou Josué com seus exemplos, com seu testemunho, com as suas práticas. Ele foi ensinando Josué como fazer, como ouvir a voz de Deus, orando, tendo temor a Deus, honrando a Deus em tudo, obedecendo a Deus. Então, Josué aprendeu, foi discipulado por Moisés através do seu exemplo. E assim Deus chama Josué para substituir Moisés, porque Deus via em Josué a capacitação de realmente dar continuidade ao seu projeto para o seu povo. Aí vem Elias e Eliseu, a mesma coisa. Deus, através de Elias, chama Eliseu. E Eliseu, ele aprende, né? Ele é discipulado por Elias. E como é que é o discipulado de Eliseu? Eliseu, desde o seu chamado, não arredou o pé, não saiu de perto, não saiu de lado de Elias. Passou pelo Jordão, passou por Betel, e os discípulos falaram: fica aqui que tu sabe que teu Senhor vai embora. E ele, negativo, eu vou seguir Elias. Eliseu não deixou de caminhar todos os dias ao lado de Elias. Eliseu não abriu mão de estar ali, lado a lado com Elias, ouvindo e aprendendo com Elias, discipulado. Daniel e seus 3 amigos. Daniel discipulou seus amigos, porque ele era um exemplo de oração.
quando ele foi chamado para interpretar o sonho do rei e saber o que o rei tinha sonhado, porque nem o sonho o rei lembrava, a primeira coisa que Daniel fez foi chamar os seus amigos para orar. Vamos orar, para que Deus revele esse segredo, esse mistério. E Deus revelou a Daniel o sonho, e Deus revelou o mistério, o segredo. E eles viam isso em Daniel. Eles viam a postura de fidelidade, de fé na vida de Daniel. Então, assim como Daniel não abriu mão, né, de honrar a Deus, de ser fiel a Deus e não se prostrar diante da estátua, e assim foi lançado na cova dos leões e Deus o livrou dos leões, assim também os seus amigos manifestaram a mesma fé, o mesmo testemunho, não abriram mão de honrar e de adorar apenas ao Senhor dos Exércitos, ao Rei da Glória, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, e não se prostraram diante da estátua do rei, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, e da mesma sorte, Deus os livrou. Então, eles foram discipulados a andar de acordo com a vontade de Deus, através de pessoas que eram cheias da presença de Deus. Então, você quer ser discípulo de Jesus, você quer ser discípulo de Jesus, ande com pessoas cheias da presença de Deus. E aqui fica um conselho do pastor para vocês, Igreja MAC e qualquer um que estiver assistindo. Não ande com pessoas que não têm o mesmo entendimento, discernimento ou a mesma fé que você. Não ande com pessoas que não são cheias de Deus. Só ande com pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Não receba na sua casa pessoas que só dela só vai sair palavras de maldição, ou palavras que não glorificam a Deus, ou, né, fofocas, ou qualquer coisa do tipo, da carne. Não receba pessoas assim. Não receba na sua intimidade pessoas que não sejam cheias do Espírito Santo, que não sejam exemplo ou referência no Evangelho para você. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Então ande lado a lado, e não abra mão de andar ao lado de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas que sejam discípulos de Jesus verdadeiramente, pessoas que sejam referência da palavra de Deus na sua vida. Ande com pessoas assim, e assim você será cheio do Espírito Santo, e assim também você, como ela, você será discípulo de Jesus. Ande com pessoas assim. Você andar com pessoas que não são cheias de Deus, você vai ser levado a viver, né, a carne que ela vive, o pecado que ela vive. Tem um ditado aí que é muito certo, e é amparado pela Bíblia: diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Irmão, peixe anda com peixe, pato anda com pato, leão anda com leão, águia tem que andar com águia, entendeu? Porco anda com porco. Se você recebe porco na tua casa é porque tu quer se sujar de lama. Se você anda com porco é porque você quer se sujar de lama. Agora, se você quer voar como uma águia, ter a visão de Deus, ser um homem e uma mulher cheia de Espírito Santo, ande com águia para aprender a voar. Passa aí. Cara, palavra de sabedoria de Rogerinho. Essa foi forte, hein? Podia acabar o estudo aqui, varão. Exemplo de um discipulado mal feito. Roboão, faltar 10 minutos, me avisa, meu amado, me avise. Exemplo de um discipulado mal feito. Está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 12, verso 14. Roboão, o que acontece? Roboão estava no trono, estava na direção. Seu pai, Salomão, terminou a vida sendo muito duro com o povo, colocando julgos pesados. Aí o povo chegou diante de Roboão: olha, alivia o nosso fardo, teu pai foi extremamente duro conosco, alivia que nós seremos teus servos, estaremos contigo, te ajudando. Aí o que o Roboão fez? Olha o exemplo de mau discipulado. Roboão foi até os anciãos, aos sábios de Israel. Opa, fez certo. Aos sábios, aqueles que eram realmente homens que tinham a direção de Deus, que andavam nos preceitos de Deus, que honravam as Escrituras. Aí ele pergunta: qual é o conselho que vocês me dão? Porque ele fala para o povo que foi lá pedir, né, que ele aliviasse o fardo, o jugo. Ele falou assim: daqui a 3 dias eu respondo vocês. Aí nesses 3 dias ele foi diante dos anciãos e pediu orientação aos anciãos. Aí os anciãos falavam: olha, os sábios, olha, é bom que você atenda ao pedido do povo, alivia o fardo deles e você vai ganhá-los, você vai tê-los como aliados.
Só que Roboão, ele não seguiu o conselho dos anciãos, dos sábios. Ele foi perguntar para os jovens, que eram seus amigos de infância, que cresceram com ele. Jovens que não eram os sábios, jovens que não andavam conforme o desejo de Deus. Aí ele pergunta para esses jovens, mas que eram amigos dele, de infância: o que vocês acham que eu tenho que fazer? Aí esses jovens: olha, você tem que ser pior do que teu pai foi, tem que lançar um jugo bem mais pesado que teu pai, para que ele saiba quem manda. O teu dedo mindinho é maior que a cintura do teu pai, é mais grosso que a cintura do teu pai, tem que ser. Aí o que Roboão fez? Chamou o povo, falou: olha, vocês sabem que o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Enfim, se meu pai vos açoitava, eu vou açoitar vocês com ferro. Vai ser pior ainda, eu vou colocar um jugo mais pesado sobre vocês. E ali houve divisão. Jeroboão ali sai, e 10 tribos saem com Jeroboão, e o povo se divide. Enfim, maus conselhos. Você precisa estar sendo orientado, você precisa estar sendo aconselhado, você precisa estar sendo ensinado, discipulado por pessoas que sejam cheias do Espírito Santo de Deus, por pessoas que detêm conhecimento da palavra de Deus. Não há como você ser cheio do Espírito Santo sem conhecimento da palavra. Pessoas que imitam Jesus, pessoas que são referência, né? Que são realmente, que você vê nessas pessoas, né? A pessoa de Cristo Jesus, o caráter de Cristo Jesus, o conhecimento da verdade. Pessoas sábias, que conhecem as Escrituras, que conhecem Deus, que vivem verdadeiramente experiências com Deus. Mas Roboão fez errado, se aconselhou com pessoas por causa de amizade, eram seus amigos de infância. Fica um conselho, amado, cuidado com as amizades. Nós temos que ser, acima de tudo, amigos de Deus. Então, a gente precisa aconselhar e sermos aconselhados sempre à luz da palavra. Se aquele que é teu amigo, que você tem muita admiração, não como discípulo, mas como pessoa, você tem carinho, você tem intimidade, cresceu junto, tem muita afinidade, mas se essa pessoa, ela fala para você coisas que não são alinhadas com a vontade de Deus, você não pode ouvir, você não pode seguir, dar crédito. Você precisa seguir a palavra do Senhor, você precisa seguir a verdade em amor, você precisa ser orientado pelo Espírito Santo, você precisa conhecer a palavra para ser orientado pelo Espírito de Deus, para conhecer a vontade de Deus e cumprir e praticar a vontade de Deus para a sua vida, tá? Então, não ande com porcos, ande com águias. Cuidado, não é para você se desfazer das amizades não, mas você tem que ser luz para ela. Se ele está sendo porco, tu tem que ser águia para ele, ou para ela. Se ele está falando alguma coisa que não é de Deus, você tem que transmitir e passar o que é de Deus. Não, isso não, a gente não vai fazer isso não, porque Deus não se agrada disso. E você vai ser uma referência para essa pessoa, que é teu amigo. Mas você não pode corroborar, você não pode de maneira alguma aceitar, né, ou concordar com aquilo que não seja de Deus, que venha desta pessoa para você. Você precisa ser luz para ela, você precisa ser sal para ela, você precisa ser bênção na vida dela, você precisa combater as trevas com a luz que é em você. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus, amigo de Jesus. Então passa para nós o próximo. Falta quantos minutos? Ainda vai faltar 10, então tá bom. Então dá para terminar hoje. Jesus e o seu discipulado, ou seja, nós temos maior referência ao próprio Cristo Jesus, é Ele que nos ensina todas as coisas. Então, como é que Jesus nos ensina este assunto discipulado? Nós estamos tratando sobre discipulado, porque, irmãos, é a ferramenta poderosa, é a ferramenta que vai nos levar a conhecer, né, a vontade de Deus, a buscarmos discernir a vontade de Deus para a nossa vida, a sermos orientados. O assunto não é orientação. O discipulado é a ferramenta fundamental para que sigamos a orientação de Deus. Mas para seguir a orientação de Deus, precisa conhecer a orientação de Deus e precisa seguir a orientação de Deus. Não apenas conhecer, como seguir.
E para que isso seja verdade, nós temos que nos tornar discípulos de Jesus. Porque ser crente é fácil. Eu digo que creio, mas eu não sigo a verdade. Eu digo que creio, mas eu não sigo a orientação de Deus. Eu não honro a palavra de Deus, eu não sigo a vontade de Deus, eu não sigo a palavra de Deus para mim. Então é muito fácil você falar que é crente, porque até os demônios creem, são crentes, e estremecem, diz a palavra do Senhor em Tiago. Eu não quero ser apenas crente, eu quero me tornar discípulo de Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós. Porque sendo discípulo de Jesus, eu vou conhecer a vontade de Deus e eu vou seguir a verdade em amor, eu vou seguir a vontade de Deus para mim. Então, como Jesus nos ensina este assunto de discipulado. Como é que Jesus discipulou os seus discípulos, os seus apóstolos? Marcos 3,14 diz a palavra que Jesus nomeou 12 discípulos para que estivessem com ele. Opa! A Bíblia está falando em Marcos 3,14 que Jesus nomeou 12 discípulos, 12 apóstolos, para que estivessem com ele. Ponto número 1. Nós falamos sobre Eliseu e Elias, Elias e Eliseu, Moisés e Josué, Daniel e seus amigos. Quer se ser discípulo de Jesus, tem que estar com ele, tem que andar com ele, tem que estar com Jesus. Como é que eu vou estar com Jesus? As disciplinas espirituais nos ensinam isso. Oração. Orando, eu vou estar com Jesus. Vou buscá-lo. Jejuando, eu vou me tornar sensível às coisas do Espírito Santo. Eu vou estar com Jesus. Confessando meus pecados. Confessando, deixando e abandonando os pecados. Eu vou estar cada vez mais próximo de Jesus. Estudando a palavra, meditando na palavra, eu vou estar cada vez mais com Jesus. Jesus chamou 12 discípulos para estarem com ele. Disciplinas espirituais te ensinam a estar com Jesus. Passa aí para nós, por favor. Oi, princesa linda. É a Lelê que apareceu aqui, a Letícia do Daniel e da Alê. É a princesa linda. Vamos lá. O discipulado é de poucas pessoas, pois requer tempos juntos, ou tempos juntos. Você não pode discipular uma multidão, você não pode discipular várias pessoas ao mesmo tempo, você discipula poucas. Jesus chamou 12 para serem discipulados. Então você discipula poucas pessoas, o discipulado é com poucas pessoas. Eu discipulo poucas, e aqueles que eu discipulei vão discipular mais poucas, e cada um vai discipular mais poucas. Esse é o entendimento. Então nós discipulamos poucas pessoas, porque requer tempo juntos. Eu preciso ajudar essas pessoas, elas precisam andar comigo, eu preciso ensinar aquilo que elas precisam aprender na luz da palavra, eu preciso mostrar para elas como fazer, elas precisam praticar, elas precisam ser orientadas, corrigidas se necessárias, como os apóstolos foram corrigidos várias vezes, né? E por aí vai. Então Jesus discipulou como? Após os discípulos passarem 3 anos inteiros ao lado de Jesus, faltou um D ali, de Jesus, ouvindo, vendo e praticando tudo que aprendiam do mestre. Depois de 3 anos completos, andando com Jesus, lado a lado, ouvindo, aprendendo, praticando, aí sim, Jesus mandou que eles multiplicassem sua mensagem e fizessem conhecida a sua vontade, a vontade de Deus. Está lá em Mateus 28, 19. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos em meu nome, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus só falou o ide, 7 minutos, só falou o ide depois que eles, os discípulos, aprenderam, foram ensinados, andaram com Jesus 3 anos direto, aprendendo, ouvindo e praticando. Aí Jesus, agora vocês estão prontos, vai pregar a mensagem, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então qual é a ordem de Deus? Para toda a igreja, para a igreja como um todo, para todo mundo que é discípulo de Jesus, é fazer discípulos. Você é discipulado para se tornar discipulador. Passa para nós no próximo então, para a gente terminar logo. Vamos lá. Ensinando aos novos discípulos. Um discípulo está em constante aprendizado, não nascem prontos, discípulos não nascem prontos. E dá trabalho, irmãos. Discipular dá trabalho, mas você tem que fazer isso com amor, entendendo que esta é a vontade de Deus para você e para a igreja que você faz parte. Então, discipular dá trabalho, mas é com amor que fazemos. Dá trabalho, mas é com amor.
O discípulo está em constante aprendizado, não nascem prontos. Então, vamos lá, nós vamos receber pessoas novas convertidas, que não sabem nada, precisam conhecer a palavra, as doutrinas básicas da palavra de Deus, precisam ser orientados segundo a vontade de Deus, precisam conhecer aquilo que Deus deseja, né? Tudo que nós já falamos aqui, e através de você, que já se tornou um discípulo de Jesus, essas pessoas vão alcançar, né, a vontade de Deus, vão se tornar discípulos de Jesus. Os novos convertidos, os que ainda são meninos na fé. Na igreja nós temos pessoas que já se converteram há alguns anos, mas aqui ainda permanecem imaturos, meninos na fé. São pessoas que precisam ser discipuladas, ensinadas, para que elas não... São pessoas que geralmente são inconstantes, né? Caem e levantam, às vezes caem no mesmo pecado e levantam, porque são imaturos, são meninos na fé. Então precisam do nosso apoio, precisam daqueles que já se tornaram discípulos de Jesus, precisam daqueles que têm o conhecimento da palavra, daqueles que realmente andam com Jesus, para que elas também possam caminhar lado a lado com Jesus, para que elas também possam ser enviadas a discipularem outras pessoas para serem discípulos de Jesus Cristo. Então nós temos que ter amor, paciência e perseverança. A disciplina da orientação é a busca da vontade de Deus para a comunidade e para o indivíduo. Falamos isso. Mais um. Ela se materializa na forma de discipulado, que é a ferramenta para que haja multiplicação da vontade de Deus e unidade na igreja. Ela é a ferramenta, o discipulado, a orientação, né? Ela é materializada no discipulado, que é a ferramenta. O discipulado é a ferramenta para que haja multiplicação da vontade de Deus e unidade na igreja. Um bom discipulado é aquele que traz harmonia e edificação ao corpo de Cristo. Tem que trazer harmonia e edificação para o corpo de Cristo. Discipulando na prática, um bom discípulo de Jesus é aquele que pode afirmar como Paulo: sede meus imitadores, está lá em 1 Coríntios, como eu sou de Cristo. Um bom discípulo de Jesus é aquele que pode afirmar isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Passa aí o texto aqui, eu botei o texto, por favor, está lá em 1 Coríntios 11, passa mais um, por favor. Discipulado se faz com exemplo e com a convivência. Discipulado se faz com exemplo e com convivência. Eu não posso discipular alguém em amor se eu não amo. Eu não posso discipular alguém em fé se eu não tenho fé, se eu manifesto, né, se eu tenho medo. O medo é o oposto à fé. Quem tem medo não anda em fé. Quem tem fé não anda em medo. Eu já preguei sobre isso. Tem que olhar para você. Já preguei sobre isso. Então, discipulado se faz com exemplo e com a convivência. Você precisa ser exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de graça, exemplo de manifestação do reino de Deus, por aí vai. Discipulado é vida na vida. Vida na vida. É um discipulando o outro, um sendo discipulado por outro, que é discípulo de Jesus. É vida na vida. Isso é evangelho. Passa, por favor. Precisamos aprender mais para ensinar mais. Conceito básico. Precisamos aprender mais para ensinar mais. E como é que a gente aprende mais? Escola Bíblica Dominical. Você aprende mais. Então, às vezes que eu pergunto aqui, quem assistiu à escola bíblica, 20% da igreja levanta a mão. Eu fico tão triste, irmãos. Tão triste. Você não sabe a tristeza que dá. O empenho que a gente tem em ensinar para você a palavra, o empenho, a dedicação que a gente tem para que você cresça no conhecimento de Jesus Cristo, que você seja um discípulo, se torne discípulo de Jesus verdadeiramente. Mas você tem que querer. A gente não pode querer por você. Você tem que querer. Então, precisamos aprender mais para ensinar mais. E aprendemos com a palavra. Escola Bíblica Dominical. Um bom discipulado é consequência de um bom discípulo. O bom discipulado é consequência de um bom discípulo. Se você é um bom discípulo, se você é alguém ensinável, se você é alguém que realmente se inclina, se humilha, se sujeita para aprender e viver a palavra de Deus, a vontade é para você, você será um bom discípulo e você será um bom discipulador. A melhor maneira de aprender de Deus é ensinando sobre Deus a alguém. Quer aprender mais de Deus, ensina sobre Deus. Para ensinar sobre Deus, tem que conhecer. Tem que experimentar. Nós precisamos experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas tem que experimentar. Se não experimentar, tu não tem como ensinar. Como é que eu vou ensinar sobre dons espirituais se eu não experimentei, eu não vivo isso? Como é que eu vou? Por aí vai. Tem que experimentar, tem que viver. Então, você quer ensinar de Deus, tem que aprender mais de Deus. Quer aprender mais de Deus, ensina sobre Deus. Para ensinar sobre Deus, tem que aprender. É uma coisa ligada à outra. Acho que é a última agora, né?
Agora deu, está faltando quanto tempo? 1 minuto? Glória. Conclusão. Em tudo que formos fazer, precisamos buscar a orientação de Deus. Está claro isso? Buscar a orientação de Deus. E para buscarmos a orientação de Deus, amado, você tem uma igreja coletiva, você tem homens e mulheres de referências espirituais. Se tiver, glória a Deus. Quer buscar orientação? Tem pessoas aí que possam te orientar, te ajudar a discernir a vontade de Deus para você, a ser orientado segundo a vontade de Deus. Assim é dever da igreja buscar conhecer a vontade de Deus. Mais um. A partir disso, usar a ferramenta do discipulado para que esta vontade seja conhecida por toda a comunidade enquanto indivíduos. Acho que ficou claro para nós? Muito claro. Pratique isso. Busque de verdade viver isso. Saber discernir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, ser orientado por Deus, igreja. E para que você seja orientado de acordo com a vontade de Deus, para que você viva a orientação, a vontade de Deus para você, o discipulado é fundamental. Porque discipulado para nós é ser discípulo de Jesus. E quando você é discípulo de Jesus é porque você está andando com Jesus, você está aprendendo com Ele, você está vivendo o que Ele quer que você viva, você está de verdade praticando os ensinos que Ele deseja para você. Então, fiquemos com a Escola Bíblica dos Kids. Um grande abraço a todos. Abraço para a mamãe, para o papai em Fortaleza. Abraço para os irmãos que estão aqui. A graça e a paz de Cristo Jesus para vocês que estão em casa.